Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana, COO e cofundadora da Tifis Group, e eu estou muito animada com essa nova série que a gente começa hoje. Então, hoje a gente começa o Founders Talk, que é uma iniciativa que a gente recebeu de demanda de empreendedores, clientes nossos, para que a gente pudesse usar a nossa rede de contatos para trazer empreendedores, fundadores, para que eles pudessem contar suas histórias, seus aprendizados e dividir aqui com a gente. E hoje eu começo essa série com uma pessoa muito, muito, muito especial para mim. Além do nosso da nossa proximidade pessoal, a gente tem uma história profissional maravilhosa. E o Breno Masi, que é um empreendedor e profissional de tecnologia, ele é super conhecido por aí pela sua paixão por inovação e empreendedorismo. Ele é o fundador da Afterverse, um estúdio de jogos que tem como principal game o PKXD, que já ultrapassou aí mais de 750 milhões de instalações e chegou a ter mais de 50 milhões de usuários ativos mensais. Breno, eu poderia ficar 2 horas aqui falando, porque como a gente estava brincando no começo, sua mini bio de mini não tem nada, mas eu vou deixar você contar um pouquinho da tua história e por que que você está aqui hoje falando num talk de fundadores. Acho que as pessoas não têm ideia da quantidade de coisas que você já fez na tua trajetória. Bem-vindo, Breno. Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite. Espero que todos os fundadores e todo mundo que consome esse conteúdo saia daqui um pouquinho inspirado e entendendo um pouco que a vida do fundador não é uma vida fácil, que a gente dá um monte de cabeçada, mas no final é muito satisfatório também, óbvio, quando a gente obtém sucesso, e quando a gente não obtém sucesso, a gente não desiste e dá aquela volta por cima e vai em sequência e bater na cabeça até que as coisas funcionem. Mas basicamente eu comecei no setor de tecnologia muito novinho, ali com 14 para 15 anos. Sempre fui apaixonado por tecnologia, mas nunca tive dinheiro para poder comprar. Então, trabalhar com tecnologia foi a forma que eu achei de ficar próximo, né, dos devices, dos computadores na época, os computadores pessoais, para poder crescer. Depois disso, se eu não me engano, a minha última contagem eu tive mais ou menos 26 CNPJs no meu nome. Isso quer dizer que eu fundei, eu cofundei, eu participei de mais de 26 empresas, entre elas, né, desde o estágio zero, depois entrando num momento onde as empresas já estão mais maduras, entre outros tipos de investimento. Então, são aí quase 30 empresas onde eu já participei, algumas com sucesso, como você contou ali o caso da Afterverse, do próprio Play Kids e da Mobile, outras também com médio sucesso, como foi o caso da Fingertips, Ponto Mob, entre outras que eu fiz lá, e outras nem tanto, mas que serviram como bagagem, como conhecimento para que eu esteja onde eu estou hoje e, cara, consiga dar os meus próximos passos, né? Então, montei lá atrás estúdios de games que não funcionaram, exemplo, a Monster Juice, que a gente chegou a ter um bom sucesso em determinado momento de tempo, mas ela não teve tanta sequência. Montei produtoras de vídeo, produtoras de internet, que acabaram ali andando quase de lado, mas isso faz parte da jornada e, de fato, assim, construir as coisas é o que me motiva e o que faz com que os meus olhos brilhem, né? Independente se é uma empresa do zero ou se é um produto dentro de uma empresa um pouco maior ou um spin-off de uma empresa, mas tirar as coisas do papel é o que me alegra todos os dias. Ô, Breno, acho que o principal objetivo aqui, né, é contar o por trás das cortinas, né? Acho que quando a gente olha empreendedores como você e tantos outros que vão passar por aqui, a gente sempre tem a sensação de que foi tudo perfeito, que o sucesso é uma linha que vai para cima, sem nenhum alto e baixo, e por aí vai. E talvez a primeira pergunta que eu queira te fazer aqui é o que é, afinal, ser um empreendedor? Ótimo. Na minha visão, ser empreendedor é um conjunto de qualidades ou então de maluquices, dependendo da pessoa, tá? Que te move todos os dias. Primeira coisa deles é ser destemido, de fato não ter medo, conseguir entrar num ambiente onde você não sabe qual que é o próximo passo, conseguir errar, testar, validar para dar sequência. É uma característica de não ter medo dos problemas,
é ser um solucionador de problemas, vamos dizer assim. Então, você ser empreendedor, você vai ter que lidar com coisas básicas de gestão, de comunicação, de desenvolvimento, de vendas, networking, entre outras coisas. Então, você tem que ser extremamente polivalente. Você tem que saber e tem que lembrar que não existe plano perfeito. O plano é extremamente necessário e importante para que dê o nosso guia, nosso direcionamento, senão a gente fica catando borboleta. Ao mesmo tempo, a chance dele dar errado é sempre gigantesca e faz parte do negócio. Então, uma das coisas que o Jorge Paulo Lemann já falava, o Fabrício repetia muito na Mobile, a Lu sempre fala que é sonhar grande e sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, vamos colocar as metas, vamos colocar os nossos objetivos lá no alto, mas o caminho, como a Lu mesmo falou, ele é tortuoso até lá. E daí a palavra final, para mim, do bom empreendedor é resiliência. Resiliência de fato. Se eu for contar para vocês a quantidade de vezes que o próprio PKXD, Play Kids, os projetos da Mobile, próprio iFood, as outras coisas que eu participei, que eu criei, deram errado, a gente ia ficar aqui falando, sem dúvida nenhuma, assim, 2, 10, 20 dias, cara, 20 dias, para que essas coisas acontecessem 4 ou 5 sucessos. Então, o que o empreendedor tem que entender é que ele precisa ser muito resiliente mesmo, que a chance de insucesso, a chance do erro é muito maior do que a do acerto. Ao mesmo tempo, esses erros, eles servem como aprendizado. É a forma mais rápida e mais barata que você tem de aprender e evoluir, é tentando. Por isso que eu sou super adepto à metodologia Lean. A gente tem que ser super rápido, a gente tem que testar, a gente tem que ir para o mercado, porque se a gente ficar só no campo da imaginação ou do plano, as coisas não acontecem. Então, se eu tivesse que resumir tudo, um bom fundador, um bom empresário, um bom líder, é aquele cara que é resiliente, que ele não desiste. E muitas vezes ele vai estar sozinho, que daí é um outro problema que os fundadores têm. Por isso que é importante ter empresas como a de vocês para que consiga ajudar, auxiliar esses fundadores, mas é a persistência, não desistir nunca. Você falou uma coisa que eu gostei muito, Breno, que é essa coisa de para você começar a empreender, você tem que ter clareza sobre um problema que você quer resolver, o que você quer entregar e por aí vai. E você falou também de resiliência. E eu, na minha trajetória, eu consigo perceber que tem uma linha muito tênue entre a resiliência e a teimosia empreendedora, né? E qual que é o teu ponto de vista, assim, até que ponto a resiliência em persistir com aquela ideia, com aquele é realmente importante? E aí, em que momento que você percebe que extrapola para uma teimosia, assim, de vou persistir nessa ideia, não importa, porque eu sei que ela é a melhor ideia que tem, assim, qual é a hora de flexibilizar? Tá. Eu sempre, quando eu falo, né, tanto na minha mentoria quanto nas palestras, todo mundo me faz essa pergunta. E eu separo ela em 2 tópicos. O primeiro tópico é teimosia do empreendedor precisa ser para que as coisas funcionem, a operação funcione, a sua empresa comece a crescer, que os funcionários estejam lá, que a cultura esteja funcionando, tal. Essa teimosia do empreendedor não pode acabar jamais, jamais. Ele não pode aceitar que a sua empresa tenha a cultura corrompida, que as pessoas que estejam entrando, cara, né, tirem aquela aglutinação que você tem na empresa. Então, essa persistência, ela precisa continuar valendo. E é isso que você não pode abaixar a cabeça jamais. Tem meses que você vai conseguir ter sua retirada, tem meses que não. Um mês você vai sofrer pra caramba para pagar o salário, mas você tá lá, resiliência total nesse sentido. Quando a gente vai falar de produto, problema a ser solucionado, nosso mercado que a gente vai atuar, as pessoas precisam entender. E daí, para mim, é o grande erro do empreendedor, é que ele não sabe separar essas 2 cadeiras, que isso daqui é mutável. Você pode começar um produto achando que você vai solucionar um problema de como que eu faço para as pessoas beberem mais água. Eu vou lançar uma garrafa conectada, onde essa garrafa vai lembrar as pessoas através de SMS ou de um push notification para ela tomar mais água. Você pega, desenvolve o produto, coloca no mercado e vê que não vendeu. E daí você vai entender e vai pesquisar. Daí aonde está o ponto da insistência. Você precisa escutar o que o seu consumidor quer, o que o cliente precisa e se adaptar a ele, porque no final das contas, ele é o seu patrão. Ele é quem vai determinar e quem vai fazer com que a sua empresa dê certo. Então você pega e muda a tua ideia. Daí você entende que, na verdade, a garrafa que você tinha pensado, ela precisava ter um feedback visual. Então você coloca um LED embaixo, porque as pessoas falavam,
passava o push ali no telefone, eu nem via. A partir do momento que você colocou um LED na garrafa, você mudou a essência do seu produto? Não necessariamente, mas tem empresas que você precisa pivotar completamente. E daí eu gosto de trazer a história lá dos primórdios do próprio iFood. O iFood começou lá com o Patrick, com os outros fundadores, como uma empresa que era um hub de motoboys, onde você ligava para uma central. E essa central, você pegava, pedia algum prato, o motoboy ia até lá, comprava o prato e te levava. Depois isso evoluiu, porque ele ia escutando o consumidor, ia vendo o que acontecia, por uma empresa que se posicionou como fábrica, né, quase assim, de e-commerce para redes. Então, antigamente, o iFood provia tecnologia para que a Pizza Hut tivesse o seu app, Habib's tivesse seu app, não sei o quê. Ele entendeu, depois de um tempo, quando a Movile fez o investimento e a gente começou a fazer o hypergrowth do iFood, que não era nada disso. Que a gente precisa ter um marketplace, que a gente tinha que concentrar todas as ofertas num só lugar, ajudando, diminuindo a barreira de instalação, entre outras coisas. Então é isso que a gente precisa entender, que nem sempre a resiliência está relacionada ao seu produto, ao mercado que você atua, mas sim no modo que você opera a tua empresa e que você não pode desistir. Uma das coisas que eu falo muito para os meus mentorados é isso, você não pode desistir jamais de ser empresário. O que você vai fazer é mutável. Você tem que aproveitar as oportunidades e entender de fato o que o seu público quer. Mas é nessa direção. Uma das coisas mais difíceis que os empreendedores têm, Lu, é realmente decidir um momento de saída, um momento de fechar a empresa, um momento de abandonar um projeto, e aí que a experiência, né, e ter um mentor por perto, ter um board por perto, ter pessoas que auxiliem você por perto para tomar essa decisão de uma forma mais segura, é super importante. Eu posso te dizer que no começo da minha carreira, por vários momentos, eu acabei insistindo demais numa determinada ideia, uma determinada empresa que hoje, eu olhando para trás, falaria assim, putz, teria desligado há 6 meses antes. Teria desligado há 8, 10 meses antes. E basicamente isso a gente faz hoje em dia com algumas metodologias, alguns planejamentos e KPIs. É simples. É definir quantidade de meta, números claros que você quer buscar para conseguir seguir na tua ideia. E caso isso não esteja acontecendo e você já tenha feito 2 ou 3 planos diferentes, ajustado o seu produto, repense se vale a pena seguir ou não. Só que daí você fecha a empresa e abre outra. Uhum. E você continua persistindo, você continua empreendendo, porque isso é um DNA, tá aqui dentro, não tem como. Jamais, hoje eu estava conversando com o Eduardo Henrique, né, nosso amigo, fundador da Mob, e eu estava falando com ele hoje, eu estava falando assim, puta, Edu, de vez em quando, que eu tô mais tranquilo hoje em dia, eu fico desesperado para resolver problemas. Desesperado. Como eu não vou fazer nada hoje? Como que eu não vou montar uma empresa nova? Olha a ideia borbulhando. E ainda mais hoje no mercado que a gente está vivendo, né? Com IA bombando. Assim, vai mudar completamente tudo que a gente sabe e como a gente interage com tecnologia e essas novas tecnologias chegando, né? Então, a Apple lançando agora os óculos de realidade mista, entre outras empresas. Então, assim, um mercado daqui para frente e o momento que a gente passou pós-pandemia, eu tenho por mim que vai ser um momento muito bom para novos empreendedores. A gente vai ter os próximos anos aí muitas e muitas startups novas aparecendo e quem sabe a gente não vê nessa próxima jornada um novo Google, um novo Facebook, uma nova Meta, entre outras big companies que apareceram aí no nosso ciclo lá de 10 a 12 anos atrás. Uhum. Nossa, você falou um monte de coisa e que se desdobram em várias dúvidas que não só eu, como empreendedora pela primeira vez, tenho, mas que eu escuto também de alguns dos nossos clientes que chegam com uma demanda de contratação de executivo on demand, etc., que tem a ver um pouco, Breno, com dados, assim. Você falou sobre a importância de medir, de avaliar, de entender. E eu imagino, né, pelo que eu vi na época de imóvel, assim, que cada estágio de maturidade de uma empresa exige um determinado volume de arsenal de dados, assim, para que você valide ou não valide as suas hipóteses. Como é que você enxerga essa questão de dados especificamente para as 3 fases principais, assim, lá no Product Market Fit, depois quando a empresa começa de fato a operar e depois quando ela vai para um contexto mais de escala? Quais dados que você considera mais relevantes?
A primeira coisa que as pessoas têm que entender, e eu canso de falar isso para o meu time de produto e para a galera que eu mentoro, é bom senso. Bom senso. Se você está lá na validação de produto, você precisa ter 25 mil dados tabelados, um super dashboard, tudo. Não. Imagina, se eu estou fazendo um programa, um produto de assinatura, o que eu preciso para ter logo de cara para saber se isso é interessante ou não? Preciso ter o topo do funil, é saber quantas pessoas conseguiram entrar na minha LP, quantas viram e quantos passaram para a próxima etapa, a quantidade de pessoas que estão dispostas a escolher um plano e pagar um plano e o checkout. Acabou, mais nada. Você não precisa ter mais nada. Eu vejo, óbvio, que é bom, se eu tiver um heatmap para ver quais são os pontos de interesse, qual palavra-chave que chamou mais atenção, isso faz parte do dia a dia, do job, mas como estrutura da empresa, você não precisa de mais nada a não ser funil de conversão e o final de vendas ali, e você determinar quantas vendas você precisa fazer para obter sucesso. Quando você passa para um segundo estágio, você precisa ter mais KPIs e mais dados para que você consiga evoluir o seu produto. Então você já parou de testar o mercado e vai falar assim, como que eu faço para dar uma evolução no meu produto? E daí você começa a pegar dados de uso, estabilidade, retenção, viralidade, recomendação, comentários, avaliação e por aí vai. E daí, essa é a segunda etapa. A terceira etapa é quando a tua empresa já está estruturada, você já está crescendo e você chega a um ponto onde você precisa, e você sabe que o produto já está maduro o suficiente, né? Ali o final quase da curva S, e agora eu preciso fazer otimização. Hoje eu já tenho um tamanho em um produto rodando de uma forma estável e o meu ganho, né, o meu crescimento vem de otimizar as coisas e não de criar coisas novas. E é neste momento que você tem que estar muito preparado e muito robusto com esses dados, porque dependendo do que a alavanca que você mexa ou o ajuste que você faça, você sai de uma empresa que fatura X para uma empresa que pode faturar 3, 4, 5, 10X. Fazendo uma otimização ou num servidor, ou num tipo de serviço, ou em uma oferta. Mas essas três etapas, na minha opinião, são completamente diferentes e você precisa ter bom senso. Então, lá na Móvel mesmo, eu tinha uns meninos que trabalhavam comigo com um produto que eles eram viciados em dados, e dados, e dados. Eu falava assim, pessoal, para que você precisa saber quanto que uma pessoa tem na carteira parada num ponto de ônibus, que era um exemplo lá que estava dando, se você nem sabe se essa pessoa que está parada ali, ela está querendo pegar o ônibus mesmo ou não? Vamos ser uma etapa abaixo? Por que você precisa saber exatamente qual que é a idade dela e qual o bairro que ela mora, se você só precisa saber qual ônibus que ela quer pegar para ir do ponto A para o ponto B? Não é mais fácil você pegar o destino e daí de lá você tira as outras conclusões? Então, o bom senso é muito importante para qualquer criação, gestão ou acompanhamento de produto. E eu acho que de vez em quando as pessoas pesam a mão nisso, sabe? Eles querem ter um arsenal de coisas e acaba poluindo a tua visão e te deixando cada vez mais confuso para a tomada de decisão. Então, conjunto claro de KPIs são muito importantes. Se não cabe em um slide, tá errado. Tá. Essa é a dica principal. Se não cabe num slide, tá errado. Breno, você, pela tua trajetória, né, talvez você seja uma das referências de pessoas de produto hoje no Brasil, e eu me arriscaria a dizer até na América Latina, porque você colocou a mão e foi idealizador e construiu produtos muito bons, incríveis, que as pessoas de fato usaram, né? Como que afinal é criar produtos incríveis? O que está por trás disso? Lu, primeiro, essa palavrinha que eu falei, o bom senso, né? Testar. Né? De verdade, quando começaram os nossos produtos, eles não eram tão bonitos, eles não eram tão sensacionais, e a gente evoluiu bastante eles. É lembrar que você não faz nada absolutamente sozinho, que você precisa ter um time extremamente competente, você precisa ter pessoas boas ao seu lado, você precisa contratar pessoas melhores do que você, pessoas especialistas em cada área para que você consiga evoluir. Você tem que ouvir muito o seu usuário. Não ache, e quem faz produto e quem empreende, de vez em quando a gente ganha um pacotinho sem querer, chamado soberba, né? Ou ego, e esse é o nosso maior problema. Então, a gente tem que lembrar que a gente não sabe tudo, que por mais que a nossa ideia seja magnífica ou sensacional, quem tem que falar se as coisas estão indo bem, se estão certas ou não, é o consumidor.
E daí eu posso te dar alguns exemplos que aconteceram até na minha vida, onde eu errei. Um deles foi com o próprio Play Kids. Quando a gente criou o Play Kids lá atrás na Mobile, veio como uma ideia original, que era um canal desenho, que era uma coisa super simples, depois a gente incrementou, criou uma interface sensacional, super bonita, pensada no detalhe mesmo, para quem seria o usuário, que não é o pai, não é a mãe, é a criança. Então a gente colocou a criança como centro, eu levava um monte de criança lá para o nosso escritório, eu ficava filmando e olhando como as crianças usavam os tablets, né, usavam os telefones, que era o device pesado, ela geralmente colocava no chão, por isso que a gente fez um trenzinho com uma curvatura, para facilitar ali o uso da criança. Então a gente sempre pensou 100% na criança, e olhando e ajustando. Se você me perguntasse, naquela época, como que seria o design pro Breno, como seria o design para o nosso time de design, que é um time sensacional, a gente tirou pessoas da Apple na época para poder fazer o design, era uma lista à la Netflix. E quando a gente testou, a gente viu que não fazia o menor sentido, que a tela curvada, mais lúdica para a criança fazia todo sentido. Por mais que me doesse, a gente tem que tomar a decisão melhor para o nosso usuário. E isso faz com que a gente cabe gerando cada vez mais aquele ciclo vicioso, né? Então você colhe o feedback de usuário, responde, ele fica feliz, ele incrementa mais. Óbvio que você limpa algumas coisas que você acha que não faz tanto sentido assim, com a palavrinha lá, com bom senso, mas você tem uma evolução natural das coisas. Então, hoje eu me sinto extremamente orgulhoso de poder falar ontem mesmo. Na segunda-feira teve o. Segunda-feira não, foi o lançamento da Apple, eu acho que foi no dia 5. E eles fizeram um anúncio que sempre tem, que é o Design Awards, que é o prêmio dos melhores aplicativos, tudo. E eu fui lembrado por um dos amigos falando assim, puta, Breno, você lembra que o Play Kids já participou do shortlist? Eu falei, cara, é verdade, a gente foi pro palco da Apple, apareceu em Keynote 3 vezes, cara. Uma empresa brasileira, meu time conseguiu colocar um produto no Keynote da Apple 3 vezes. Assim, isso é muito legal, ver com que a qualidade e o nível de produtos que a gente conseguiu desenvolver. E daí a validação de tudo isso e o orgulho que eu tenho imenso veio também com o PKXD, né? Pensar que a gente conseguiu desenvolver um game durante a pandemia, com um time 100% remoto, com a confusão toda que era a Mobile e o próprio Play Kids, a gente conseguiu fazer um aplicativo que já foi baixado hoje por mais de 850 milhões de pessoas. Que a gente teve, imagina só, são mais de 60 milhões de usuários conectados, jogando nosso jogo mensalmente. Simultâneo, são mais de 7 milhões de usuários jogando. Então, isso, ao mesmo tempo que me traz muita felicidade, me traz muitas responsabilidades também, né? Então, a gente tem que lembrar que no final das contas, nossas empresas, nossos serviços, quando são usados em grande escala, a gente carrega nas nossas costas uma mochila de responsabilidade muito grande. E daí a gente fica em cima, olhando tudo direitinho, vendo de fato o que as coisas estão acontecendo e tentando sempre fazer aquele mesmo ciclo. Mesmo com 8 milhões ou com 8 usuários, a gente tem que escutar o que a comunidade quer, a gente tem que escutar o que os usuários querem, que ninguém melhor do que eles, né? Eu brinco, eu falo, cara, é barato, é melhor do que fazer pesquisa, tá lá, é só dar uma olhada que eles falam, eles mostram como eles são sedentos por algumas coisas. Então, a gente acaba conseguindo ser mais assertivo e fazer produtos incríveis, sempre colocando o usuário em primeiro plano. E muitas vezes, a galera cai naquela frase antiga, né? Do Henry Ford. Se fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que queriam cavalos mais rápidos. Isso é balela, tá? Isso já passou. Isso é uma outra época. Hoje a gente tem muito mais conhecimento, conteúdo, visão, contexto, e sim, as pessoas sabem bem o que elas querem. Não sabem a forma de entrega, mas elas podem te direcionar. Eu esperaria chegar no outro lado mais rápido. Você não precisa entregar um cavalo, você pode entregar o carro. Então é isso, mas as dúvidas, né, estão assim, a maior parte das respostas estão nos feedbacks dos seus usuários. Concordo 100%, Breno, e acho que vi isso na prática, né, em muitos contextos de imóvel, enfim. A gente, eu e você, né, a gente teve a sorte de ter sido inserido, ter participado e ter ajudado a construir também a cultura de inovação dentro da Móvel e de todas as empresas que compõem o grupo de alguma forma. Mas eu vejo o quão desafiador, né, isso é para grande parte dos empreendedores. Então, mesmo empreendedores que estão empreendendo em algum ramo de tecnologia, ainda assim
criar uma cultura de inovação não é trivial, não está parecendo fácil para as pessoas. E aqui a gente está falando com empreendedores que empreendem em todos os tipos de segmento, não só em tecnologia. Se você pudesse dar aí 3 dicas principais de como que o empreendedor pode criar uma cultura de inovação dentro da empresa dele, o que você diria? Tá. Primeiro ponto, a gente tem que sempre tomar muito cuidado que projetos de inovação, área de inovação, qualquer coisa que seja isolada, a tendência é não dar certo. Tá? Então, a inovação ela precisa estar permeada na sua cultura mesmo, no seu dia a dia. E isso parte desde de como você instrui, né, seus colaboradores, seus funcionários a consumir informação, a serem pessoas antenadas, é você ter uma comunicação, um endomarketing ali, estimulando isso. Quantas vezes a gente não tinha lá nossas listas de e-mail que a gente mandava determinados conteúdos para determinadas áreas, para estimular isso. Dentro do meu time de produto, a gente tinha um hub, que a gente chamava, que eram todos os links dos principais aplicativos que a gente tinha que monitorar e sites que a gente tinha que acompanhar os lançamentos. É fomentar isso dentro da empresa. A primeira coisa que você precisa é fomentar e falar sobre inovação todos os dias dentro da sua empresa. E quando a gente fala em inovação, todo mundo acha, eu vou criar um novo iPhone, vou criar um novo... Não, você pode inovar nos seus processos, você pode inovar na forma de pedir um RDV, né? Um sistema de reembolso dentro da sua empresa para otimizar tempo, ganhar mais produtividade e deixar seu funcionário, seu colaborador ali mais feliz. Então, a inovação tem que ser parte dominante do seu dia a dia. Uma das coisas que eu mais perturbava o pessoal a gente fazia lá os projetos, tudo, eles traziam, né, a forma de que eles iam implementar, ou já tinham implementado, e eu sempre questionava. Por que você fez dessa forma? Não tinha uma outra forma diferente da gente fazer? Não seria mais rápido se a gente fizesse desse jeito? Então, o papel do líder é questionar de uma forma positiva e mostrar para as pessoas que a gente sim consegue fazer coisas com o mesmo resultado, só que de formas diferentes. E isso vai estimulando a inovação. Então, o próprio PKXZ, ele saiu de um projeto de inovação que era dentro do Play Kids, aonde a gente ficou, né, cutucando, entre aspas, ali, como a gente poderia fazer um crescimento e como a gente podia trazer mais interação para dentro. Isso fez com que virasse um game externo. Então, isso faz parte do seu dia a dia. Se você tiver um comitê de inovação, uma área de inovação, a chance da sua empresa virar uma empresa da velha economia é gigantesca. Boa. Breno, eu ficaria aqui mais muitas horas. Eu acho que a gente tem conversa aqui para pelo menos umas 10 horas, muitas perguntas, muitas provocações. Mas eu queria te agradecer muito pelo teu tempo e reforçar, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Acho que a Tifis Group, ela nasceu do desejo de ajudar empreendedores a crescerem os seus negócios. Hoje a gente entende que nem toda empresa está preparada financeiramente ou de estrutura organizacional para receber um executivo full-time dentro da sua empresa por milhares de motivos, e a gente tem, dentro da nossa base, executivos como o Breno, com muita capacidade, com muita experiência, com muita vontade, com tempo disponível neste momento para trabalhos on demand, para ajudar as empresas de vocês a crescer, a escalar, a passar por desafios que eles já passaram em algum momento da trajetória deles e que podem contribuir. Breno, palavra final, assim, se você pudesse dar uma dica, aquela que é a dica de ouro para um empreendedor ser bem-sucedido, qual que seria essa dica? Vou falar assim com o coração aberto, tá? Nunca tivemos num momento tão poderoso e de oportunidades para se empreender, para se criar coisas novas como hoje. A forma que a gente interage com todos os nossos computadores, celulares, com a internet, como a gente faz as coisas, desde responder um e-mail até criar uma foto, vai mudar completamente nos próximos meses, não são anos, meses. Então, é um momento, uma janela de oportunidade, aquela famosa janela de lançamento de foguete única para que você consiga criar coisas espetaculares e de muito sucesso. E isso você precisa, são 3 coisinhas básicas que eu comecei a falar lá atrás. Estudar, ficar antenado, entender para onde que o mundo está indo, estudar as coisas sobre AR, VR,
inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, tudo que vem acabando, o impacto de ESG no mundo, como que a tecnologia pode ajudar a isso, está por dentro de todos esses assuntos. Não precisa ser expert em nada, mas você precisa ter uma boa noção de tudo isso. Segundo, saber que o mercado ele está completamente maleável. Ele não está. Antigamente você tinha coisas sólidas, né? Para lançar uma empresa, ela precisa necessariamente ter um iPhone, um aplicativo. Hoje não. Hoje você consegue colocar uma empresa no ar em 5 minutos só funcionando pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Ou então, nem por isso, você consegue usar só a plataforma da internet. Assim, as coisas mudaram completamente. E você precisa ser resiliente. A chance de você errar é muito maior do que acertar. Mas esse erro faz parte da jornada de sucesso. Eu demorei 12 anos para acertar. As coisas não aconteceram do dia para a noite. Foram 12 anos. No meio dessa jornada, tiveram momentos de sucesso, de comemoração? Óbvio que sim. Mas teve muito choro, muita lágrima, muita briga, muito tapa na mesa, muito planejamento estratégico, muita batida na cabeça, mas a gente consegue. É só você conseguir se aliar com pessoas boas. E para mim, isso é o principal da Tips. E eu fiz o investimento em vocês e confio super em você, Lu, principalmente por causa disso, que é ter uma boa visão e, mais do que isso, conseguir conectar pessoas para resolver problemas de uma forma eficiente. Então, contem com a nossa plataforma, contem comigo, contem com a Lu, para conseguir ajudar vocês a alavancar a empresas, ideias e até, cara, novos serviços. Então, obrigado pelo espaço. Estou à disposição, estou lá na plataforma, então é só... Bom, gente, para quem tiver alguma dúvida ou quiser entender um pouquinho melhor, tem o nosso site aqui na tela e também tem o QR Code que ele direciona direto para o nosso WhatsApp, que você aciona o nosso time comercial que pode te atender e nas suas demandas. Breno, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por todos os insights que você trouxe. Espero que vocês tenham gostado, gente. Brigadão. Beijo, tchau, tchau.